Pessoal, são 4h25 da manhã. Quem ainda tá forte? One of the things that was unique about going through the process was my belief level in the whole process. At first, I didn't believe in it. It was not something that I was engaged in. It was something that before I went to a weekend, same thing online, everything, but it was done in English. It was out of Philadelphia. It was called Next Level, and it never rang true to me. No matter what happened, it never rang true. For me, I used to describe myself as a farm boy from Minnesota, and that's an identity that we placed upon ourselves but that's not who we are. Me sentei, cruzei as pernas, coloquei a mão no queixo e assumi o psicólogo que estava ali com uma única finalidade: demonstrar, provar que o coach não era verdade e que ali era um embuste. E aí eu comecei a olhar, só que eu era totalmente prepotente, totalmente arrogante, e eu olhava para aquela situação e falava, não, isso aqui é treinamento para essas empresas de motivação e eu não preciso disso. My business was not doing what I wanted to do, was not performing the way I wanted to. My business is in financial services. I help families get out of debt, protect income, retire wealthy, and that's what I do. And so my business wasn't exploding like it was, and I think that had a lot to do with a lot of the bad stories that were going in my head, all the things that I was saying to myself. So that was something that I think stuck out right away, was the stories that I need to change. You know, I can't keep walking that or making excuses. So there's a lot of looking at myself saying, I got to change. O meu irmão e eu, né, os dois gêmeos, nós sofremos abuso sexual. Entrei na adolescência, comecei a me envolver com drogas junto com o meu irmão. Não estava fácil viver da forma que eu estava vivendo. Porque eu olhava para a minha vida, foi super desafiador eu conquistar meu diploma de médico. Eu já estava trabalhando numa empresa muito grande, numa estatal. Eu tinha um cargo bom, eu tinha um salário bom. E eu olhava para minha família, olhava para os meus filhos e eu não me encontrava nem na minha profissão e muito menos dentro daquela família. Paulo Vieira entrou, pegou o microfone. Nos 5 primeiros minutos, fiquei boquiaberto, achando que eu ia desmascarar alguém, e eu me autodesmascarei. Mesmo sendo um processo inconsciente, que, lógico, que envolvia vaidade, orgulho acadêmico, mas quando eu me dei conta, eu falei, peraí, tá tudo errado na minha vida. I'm a king. And so I'm not a farm boy, a poor farm boy from Minnesota. That gave me an excuse to fail. But as a king, I have to have a different identity and a different structure. I have to have wisdom and I have to have knowledge to do and be successful. So in that sense, once I started getting into the method, that gave me the identity. Listen, this is what if I'm going to execute and be at the highest level, and because of that, my business is turning around and we're seeing great new people coming into my business. And I think it's because it's the law of attraction. You know, once you change who you are, you start attracting different people. Aqui tá tudo certo. O cara é bom, o cara é um empresário famoso, o cara é um comunicador de primeira qualidade. Aqui tem ciência, aqui tem física quântica, aqui tem psicologia positiva, aqui tem neurociência, aqui tem inteligência emocional, ali tinha sociologia, antropologia. Milhões de pessoas hoje estão num quadro de sobrevivência. Estão sobrevivendo, estão tendo uma saúde péssima. Sabemos como a gestão das emoções influenciam na depressão, na ansiedade, no Parkinson, como eles influenciam em todas as doenças da nossa vida. Hoje o método CIS para mim é uma oportunidade de quê? Oportunidade de vida. Where I am today is somebody that is focused, somebody that is successful, somebody that is showing success to other people, and that's creating more and more success within my business.
Se não fosse por ele, eu teria virado estatística. Hoje vocês estariam ouvindo ou lendo, né, um médico que destruiu uma família e cometeu suicídio. Teria virado estatística. Eu comecei a entrar num sofrimento assim. Não dava qualidade. Não era essa mãe que eu achava que eu era. Assim, de verdade, o que você está buscando? O que é importante para você? Os culpados morreram. Isso porque você só quer que mude. Mas você não sabe o caminho, não sabe como e nem se compromete em aprender. Traz um erro pra você, você aprende, você muda. A minha pergunta é: qual é o seu vício que tira o teu fogo? Cada sentimento tóxico, ele altera uma área da sua vida: financeira, profissional, conjugal, filhos. E sabe por que você vive para financeiro? Porque você tolera. Eu trouxe o cientista Robert Emmons, eu trouxe agora outra cientista de Harvard, Amy Cuddy. Eu não tô brincando, eu não tô chutando, eu não tô falando de autoajuda, de esoterismo, tô falando de ciência. Não tem problema na minha vida e na sua vida que não venha do Estado, não perdão. Quem quer acabar definitivamente os altos e baixos financeiros? Tem caminho para isso? É verdade, é real. Eu quero que você fique atento porque eu vou dizer. Eu tô te ligando para saber como é que você está. O que eu aprendi lá no curso, eu não deixei ficar por lá. Eu ensino para algumas pessoas o que eu aprendi. E assim, muita gente já tá vendo a mudança em mim. Mas teve um momento que o Paulo, no final, fez uma pergunta. Quem decide nunca mais falar, pensar ou agir em se matar, levanta agora e toma a decisão pela vida. Levanta e toma a decisão. É vida. É vida. É vida. Eu já tinha tentado 2 vezes já algo. Meu esposo que impediu disso vir acontecer, né? E hoje eu vejo o quanto a minha vida é importante na vida de muita gente também. Porque eu achava que eu não era importante para ninguém. Então a gente consegue ver nitidamente o alcance que os CIS têm, o alcance que essas ferramentas têm, o quanto elas entram dentro da casa, entram dentro das empresas, entram dentro das famílias e faz as vidas serem transformadas. Eu olhei para o Paulo e falei assim, maldito desse homem. Se eu tivesse uma bazuca naquele dia, eu creio que a única pessoa que eu usava era em cima do Paulo. Quando eu fui no primeiro dia do CIS, que ele entrou, ele falou sobre autorresponsabilidade e falou sobre física quântica, neurociência, eu gosto muito, que é da minha área, né? Eu sou médico veterinário, sou cirurgião,
sou muito pautado na ciência, né? Do que se pode comprovar. Aí ele entrou pela base, eu gostei muito, e foi ótimo. Eu gostei, eu me identifiquei, e se eu não vou aquele dia e não gosto, a Márcia teve as fichas delas que caíram, mas até cair, ela não ia para o segundo dia, ela ficou muito impactada, por forte impacto emocional, né, como o nosso amigo Paulo fala. Ela veio e falou assim, eu não volto para lá. Eu falei, não, a gente está aqui, eu gostei, essa pessoa que está lá na frente, ele fala muito de forte, mas ele tem embasamento. Isso que no início me pegou. É o seguinte, eu tenho 17 anos como professor universitário, dando aula na graduação, na pós-graduação, viajando alguns lugares importantes do mundo, em grandes centros universitários, lidando com intelectuais de envergadura de grande porte. E eu diria, sem sombra de dúvidas, que o Dr. Paulo é um desses. É uma dessas mentes brilhantes, dessas cabeças que pensam diferente. Aquelas pessoas que têm uma capacidade cognitiva que você percebe nitidamente que está na vanguarda. Por tomada de decisões assertivas, pela criatividade que ele tem, pelo entendimento. Ele é uma pessoa que consegue trabalhar o business, o marketing, a inteligência emocional em todos esses contextos, na saúde. E isso é uma mente diferenciada. Eu confesso que o Dr. Paulo está no meu ranking, ali no top 5 das 5 mentes brasileiras brilhantes da atualidade, e sem nenhuma dúvida. E aí? Próxima etapa agora? Foi aqui por 8 anos. Do mestrado ao pós-doutorado foram 8 anos. 8 anos de muito estudo. Só que eu não ficava em condomínio como esse aqui, não. Eu ficava nos hotelzinhos mais baratos, aqueles que tinham não sei o que, bem aqueles mais baratos. E foram 8 anos. 8 anos, num sacrifício tremendo para vir para cá. 8 anos para pagar essas contas aqui nos Estados Unidos em dólar. O quanto foi importante essa tua formação aqui? Olha, muito importante. Muito importante em questão da credibilidade, que uma coisa é ter um mestrado no Brasil, mas fora do Brasil ainda tem alguma, de repente tem mais credibilidade ainda, né? O Brasil ainda valoriza muito o que vem de fora. Ter um mestrado, ter um doutorado, um pós-doutorado. Então, isso para o mercado é muito importante, mas para mim, eu acredito que foi ainda mais importante. Para mim, me abriu a porta do mundo científico, de publicações, da ciência, de fazer ciência, de produzir ciência. Então, essa questão de produzir ciência, entender a mentalidade dos caminhos científicos, das validades científicas, né? Dos questionamentos, aventar hipóteses. Então, tudo isso é uma nova maneira de pensar. Eu passei muitos anos querendo mudança, sem investir nela. E, para falar a verdade, não sabia nem por onde começar. No autorresponsabilidade, no primeiro momento foi de choque. Eu acredito que foi até difícil falar, mas eu acho que foi até de ódio naquele momento. Quando eu entendi que não existia culpado. Existia responsável e eu queria muito que tivesse mudança, mas eu não me propunha a mudar. E ali eu falei, caramba, os culpados morreram. Não é o marido, não são os funcionários, não são os meus pais, não são os meus filhos. É como se naquele momento, ao mesmo tempo que foi pesado, eu digo que a dor foi muito na alma, foi muito libertador. Porque
eu senti ódio por bater de frente com a única verdade. E a verdade mais pesada para mim foi: eu sou a única responsável por ter esse nível de relacionamento que eu tenho com os meus filhos, por ter esse relacionamento que eu tenho com meu marido, por ter os resultados que eu tenho, por não me conhecer e ser essa mulher estressada, arrogante, prepotente, cansada. E eu falei, caramba, a dor, eu não sei, até hoje eu não sei mensurar qual foi o nível, a profundidade daquela dor. Mas no dia seguinte, que eu te confesso que eu não queria sair do hotel, eu fiz o CIS em Fortaleza, porque não tinha ainda em outros estados, apesar de ser carioca, eu fui para Fortaleza. E no dia seguinte eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar para lá? O que mais eu vou precisar ouvir para entender que quem tem que mudar sou eu? Quando você erra, quando você traz o erro para você, você aprende. Você muda. Quando você não erra e o problema sempre são dos outros, você vai perpetuar a tua dor e teu sofrimento pelo resto da vida. Segunda definição de autorresponsabilidade é a capacidade de se responsabilizar completamente pelos resultados que você tem colhido na vida. E entender que não tem coincidência, não tem coincidência. Se você tem o dinheiro que for na conta, no teu extrato, nesse instante, os centavos não são coincidências. O centavo não é coincidência. Se tua casa está quebrada, tem uma parede feia que não está pintada, não é coincidência. Se o teu carro está com o pneu careca, não é coincidência. É a manifestação de quem você é, das suas crenças. Simples assim. Mesmo que você não entenda, você está colhendo o que você plantou. Paulo, eu fui traído, mérito seu. Eu traí, mérito seu. Paulo, eu quebrei, mérito seu. Faz assim com a mão, eu costumo fazer esse método CIS, é bem didático. Se você está com um casaco na frente, tira o casaco, pega a mão aqui, e aí vem com a mão, vem, suavemente, vem tremendo assim, vem tremendo, até que ela pega na lateral da sua barriga, isso mesmo, filha. Agora você faz assim com a pontinha dos dedos, mete, pressiona, não, é assim ó, pressiona, não me enrola, eu tô de olho em você, pressiona. E agora curva o corpo um pouquinho para frente, isso, e agora aperta. Segura, e eu quero que a pessoa do teu lado olhe para tua barriga. E a pessoa vai dizer assim, filho, tem que mostrar, filho, não é para esconder não, é para mostrar, ó. Não é para fazer assim não, ó, gaiato. É assim, ó, não é assim não, é assim. E a pessoa do teu lado vai dizer assim, fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a barriga que merece. E seguimos o segundo dia, né? Seguimos o terceiro dia, que para mim aquilo era uma loucura, algum curso que chegasse às 5 horas da manhã. E depois eu fui ver que tudo aquilo, minuto a minuto, que a gente passa dentro do CIS, é tudo estudado, é tudo treinado, é tudo direcionado por Deus principalmente. Então eu tô com 5, 6 mil pessoas em sala de aula. Eu dou um intervalo, eles têm meia hora para sair, se alimentar, ir ao banheiro, descansar, ligar para os seus parentes, seus amigos e voltar para a sala. Então, você imagina a estrutura que nós criamos. E não existe em lugar nenhum do mundo que nós fazemos. Essa logística, essa estrutura tão grande para dar conta de atender com qualidade, com conforto essa multidão. Se eu vejo uma pessoa saindo, quem é meu aluno sabe disso. Tem 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, e uma pessoa sai fora do horário, eu puxo a orelha dele. Ei, você que está saindo aí? Porque eu não quero, das 6 mil pessoas, 7 mil, eu não quero perder ninguém. Aproveitar em qualidade, quantidade, conforto. Então, não tendo que estar lá fora, não tendo que ter que sair para comer fora do centro de eventos, come tudo lá, tudo abastecido. Para você ter ideia, nós temos pessoas cronometrando tempo de fila, cronometrando tempo de banheiro, o tempo que as pessoas levam para sair do salão e o tempo que eles levam para entrar no salão. Nós cronometramos tudo. Nós fazemos PCP, nós fazemos planejamento e controle de tudo, com estatística, com tempo. Nós trouxemos ciência para dentro do evento,
para ter realmente, poder oferecer o que as pessoas precisam para que elas mudem suas vidas. Cara, eu tenho uma gratidão muito grande pela Febracis. Oi. Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão aqui por um propósito gigante, né? Alguns estão aqui por um motivo forte do coração, outros estão aqui porque querem servir, querem doar, outros estão aqui apenas pela gratidão, mas eu tenho certeza que em cada um de vocês tem um amor gigante transbordando e que a gente vai conseguir espalhar e criar aqui uma atmosfera dentro desse Método CIS de puro amor. Tiago, 7 Método CIS, como monitor, tá, gente? Só como monitor. Sei, né? Esse 7. Então, eu fiz o CIS em Curitiba, eu fiz o CIS no Rio de Janeiro, eu fiz o CIS em São Paulo. Qual que era o próximo Método CIS? Era no Rio. Eu falei, eu vou. Peguei o avião, paguei o hotel, me virei, fiz tudo sozinho, né? Enfim, tudo meio em cima da hora. E deu tudo certo, fiz o Método CIS. Falei, não, é isso que eu quero fazer. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, toda vez que o meu tempo me permite, que a minha agenda me permite, eu vou onde que tiver que ir, pego o avião, fico no hotel, fico onde precisar ficar. Acordo mais cedo, saio mais tarde, porque para mim eu me sinto em débito eterno com esse Método CIS, com esse negócio que é fora surreal, fora do comum. Só quem já teve aí sabe o que é. De fato, nós temos numa turma em torno de 350 monitores que vêm do Brasil e do mundo. Monitores vêm de outros países, eles vêm pagando sua passagem, hospedagem, sua alimentação. E por que eles vêm para serem monitores? E não uma vez, mas 2, 3, 4 vezes. Simples. Porque em algum momento eles estiveram sentados. E quando estavam sentados, suas vidas foram transformadas. Seu casamento, sua vida financeira, suas emoções, vida familiar, sua esperança na vida foram resgatados de alguma maneira. E eu não conseguiria nunca fazer isso sem esses monitores. Porque veja bem, nós temos em média um monitor para cada 20 pessoas. Então, eles são cuidados, são amparados. Se eles estão com alguma demanda, o monitor chega, ajuda. Se eles não estão entendendo, o monitor explica. Precisa de água, o monitor corre lá e traz água para eles. Então, é uma maneira extraordinária de retribuir o que eles receberam, de expressar generosidade, de expressar gratidão. E os monitores dizem assim, Paulo, eu cresci tanto e aprendi tanto como monitor quando eu fiz o Método CIS. E eles deixam muito claro, tem 2 grandes momentos. Quando eu fiz como aluno e minha vida mudou, e depois quando eu fiz como monitor e minha vida continuou mudando extraordinariamente. Então, eu acho que eu poderia passar o resto da minha vida trabalhando como monitor, que eu não sei se eu ia conseguir pagar, retribuir tudo que eu consegui através do Método CIS. La banda me ha dicho a mí, mira, quiero que vea a este señor. Vale, lo miramos, porque coaching, hay muchísima gente así, de personas ahí que dan de cursos y tal. Entonces nosotros dije, vale, yo lo miro. Me senté una mañana con ella ahí, delante de una. Me ha gustado. A ella también ya le gustaba, ella ya estaba mirando más veces que yo. Entonces lo hemos mirado. Y me dice, ¿sabes qué? Le voy a comprar un curso, pequeñitos. A ver, vale. Y empezamos a mirar los dos. Y nos ha gustado. Le trabaja sobre la mente, el cerebro y tal. Entonces es un tema muy, muy interesante en realidad, para que se haga un desarrollo personal cualificado en el cual tenga que tener una base y no tener un desarrollo así por así y digo, crezco y no tengo una base. Entonces el Paulo es lo que enseña a que uno tenga sus bases, primero la base, ¿no? Lo más importante de una pirámide. Entonces nos ha gustado mucho y luego nos hemos decidido, Banda y yo, viajarlo juntos a São Paulo para asistir a sus cursos, que ha durado unas 50 y tantas horas. E a gente aprendeu como escrever e como planificar, né?
esses objetivos, essas metas que a gente tinha. A primeira visão que a gente teve foi os nossos próximos 5 anos. Então, aqui a gente definiu como a gente quer estar em 2025. Porque para ter sucesso você teria que dedicar 30% do que você fala, do que você pensa, do que você sente ao futuro. Mas se eu não tenho uma visão de futuro, eu não tenho como dedicar nada a ele. E eu vou ter que concentrar tudo. E esses 30%, ou eles vão para o passado, ou eles se tornam uma vida estressante no presente. Então eu quero ter um corpo muito bonito. Primeira coisa, foco visionário. Qual é a visão, qual é a imagem que eu quero para o meu corpo? E eu tenho que estar lá, recortar, pesquisar, é essa imagem. Então o primeiro passo qual é, gente? Fala para mim. Foco visionário, eu tenho que ter uma imagem clara da minha empresa, da minha igreja, do meu negócio, do meu corpo, do meu casamento, dos meus filhos. Uma imagem clara. Sim ou não? Dá um grito aí para mim. Segundo passo, agora é o foco comportamental. Eu preciso agir na direção desse corpo. Eu tenho que ter ações claras, massivas na direção desse corpo. Qual é a primeira ação? Vou no médico, ok. Segunda ação, caminhar. E eu começo a estabelecer um programa de ações que me levem na direção dessa imagem. Ações claras, consistentes, óbvias, na direção daquilo. E eu preciso, em 24 horas, depois de ter estabelecido a minha visão, eu tenho que estar já fazendo alguma coisa. Eu tenho que conectar em menos de 24 horas a minha visão a um comportamento claro na direção dele. Quem está entendendo isso, gente? Esse curso, para mim, foi eletrificante. Como dizer, estás allí y tienes como una chispa, ¿no? Que te transmite sensaciones positivas. Y realmente, a lo mejor, nosotros vamos con una expectativa de decir, a ver qué pasa aquí. No, a ver qué ha pasado aquí. Que salió con esa energía que no, a lo mejor antes uno no lo tiene. Pero de allí sale realmente fortificado, sale fuerte, con un gusto dulce, pero al mismo tiempo tiene un poder, una energía. Es una energía muy positiva. Y realmente uno sale con una satisfacción que poca gente puede describirlo como es. Dentro de evento eu não gosto de surpresa. Eu gosto de estar no comando de tudo, no comando de temperatura, luz, som. Eu gosto de estar no comando. E aquela surpresa, como toda surpresa, é uma surpresa. Eu não sabia o que ia acontecer, né? E depois de uma surpresa eu tenho uma reação emocional. E a minha reação emocional é o melhor que eu preciso para conduzir o evento, né? Ali não foi o melhor que eu precisava. Mas diz quem está ao teu lado assim, nem começou. O melhor? Abraça 3 pessoas caminhando para o teu lugar e senta. Abraça 3 pessoas e senta imediatamente. Eu me separei há 2 anos atrás. E aí, depois de 1 ano já separada, eu comecei a entrar num sofrimento assim muito grande, né? Eu separei em abril de 1 ano, em fevereiro mais ou menos do outro ano eu comecei a ficar mal, enfim. E aí depois, um dia andando em Fortaleza, eu nunca tinha ouvido falar no Método CIS, eu estava andando em Fortaleza e vi um outdoor muito grande falando assim, Método CIS, maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Aí nesse momento, quando eu olhei, eu falei, nossa, eu acho que eu preciso disso, né? E fui, entrei em contato, tinha um telefone, entrei em contato, me inscrevi para o Método CIS e vim parar aqui, né? E comecei. No primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e assim, vim realmente viver essa dor, né? O meu intuito aqui dentro do Método CIS era colocar isso para fora, ressignificar isso e começar a florescer de novo na minha vida. Pois era olhar nos olhos e ver além do corpo. É tocar e ver. Ver aquela menina, uma criança abandonada, se sentindo inferior, disposta a brigar para defender o seu. Se necessário bater para defender o seu, para que ninguém te maltrate mais. Chega de ser maltratada. Chega de me tratarem como inferior. Chega.
cheia de dor, cheia de medo. Medo de ser abandonada de novo. Medo de ser rejeitada. Vivendo nos extremos. Ou fazendo tudo para alguém obrigando. Medo. Raiva. Impaciência. Machucando quem você mais ama com impaciência e grosseria. Descontando nos homens a sua vida. Com fúria. O que te fizeram no passado. E nem percebendo como tem machucado eles. Quando você se dispor a olhar, você vai entender a pessoa por dentro, olhar a alma dela. Entender como ela viveu quando foi abandonada, machucada. Quem fez isso com você? Quem fez isso com você? E o que aconteceu em relação ao meu casamento, que foi o que me trouxe para cá? Depois de 1 ano e meio separados, né, eu já buscando essa transformação, vivendo isso, entendendo melhor as minhas emoções. E o meu sonho era que ele estivesse aqui, porque a minha transformação começou aqui. E hoje ele está aqui comigo. Né? Foi algo que eu virei e falei assim, ele falou assim, não, ele falou assim, eu já busquei, ele também já está num outro nível de transformação, mas eu virei e falei assim, não, eu virei e falei assim, isso é muito importante para mim. E foi muito bacana, porque há 1 ano atrás eu comentei com uma pessoa que me ajudou muito no processo, né? Que assim, meu sonho era vê-lo aqui. E hoje, chegando, eu recebi uma mensagem, né, dessa pessoa, que ela falou assim para mim, Claudinha, seus sonhos estão acontecendo. Ela falou assim, foco, você está vivendo o que você desejou, né, o que você queria. Então assim, hoje ele está aqui nesse processo. Qual foi a última vez que você viveu com teu filho aqui ou agora? Qual foi o momento que você esqueceu o passado? Parou de falar do futuro para viver aquele momento e tornar aquele momento eterno. Olha nos olhos do teu filho, esquecer tudo. E viver aquele momento. Quanto ele precisa disso? Ele mora com você? Onde é que ele vive? É o passado. O passado que me traz isso. O reserva vai acontecer quando você lembrar do passado e poder conectar só aqui. Esquece passado, esquece futuro. É esse momento. É isso que vale. Olha pra mim. É esse momento. Olha pra mim. Olha minhas dores, meus medos. Isso. Sem passado, sem futuro, só aqui e agora. Foi eu que te mandei um bilhete mais cedo. Eu que trouxe meu pai. Eu já tinha levado ele pra terapia e pro psiquiatra. E eu falei pra todo mundo que era você que ia ajudar ele. E por isso que eu te mandei o bilhete. Porque quando você começou a passar, eu fiz aquele salto realizável. Eu falei, ele vai parar no meu pai. Por isso quando você parou, eu não aguentei. Deus é bom. Obrigada. Então, Paulo, você
Trata depressão? Eu mesmo não. Paulo, você trata ansiedade? Não. Você trata outras patologias? Não. O que eu faço? Eu reprogramo crenças. Crenças, através de memória, significado e sentimentos. É o que eu faço. Ferramentas que têm 22 anos. São 550 mil pessoas que passaram pelo método CIS. 580 mil pessoas. Pessoas que foram impactadas. Pessoas que criaram um novo estilo de vida. Pessoas que entenderam seus medos, superaram seus medos e os medos não as afligem mais. Pessoas que superaram aqueles sentimentos de sofrimento. E sentimento de sofrimento repetido, óbvio, vai causar alguma patologia, ou física ou emocional. Então, pessoas que se livraram dos medos, da dor, da frustração, pessoas que equilibraram o seu estilo de vida, refizeram o seu estilo de vida, pessoas que mudaram as suas memórias. Então, Paulo, o que acontece no método CIS, se você pudesse sintetizar? Nós identificamos quais são as dores, quais são os medos, quais são as frustrações, o estilo de vida disfuncional e essas memórias. Quando eu ajudo essa pessoa a eliminar ou diminuir suas dores, quando eu ajudo essa pessoa a eliminar ou diminuir seus medos, eliminar ou diminuir suas frustrações, eu altero essas memórias, ou o significado, ou o sentimento dessas memórias. E quando eu ajudo a pessoa a mudar seu estilo de vida, a natureza se encarrega do resto. Ela vive quem ela já é. Eu não mudo ninguém. Eu não mudo ninguém. Eu não sou protagonista da vida de ninguém. Eu não acredito em protagonismo. É uma decisão deliberada, consciente, racional. E aí agora, ver a mudança da pessoa é extraordinário. Ver a mudança, o resultado disso, aí, meu amigo, isso não tem preço. E com certeza é por isso que eu ainda estou aqui. É por isso que nós estamos conversando aqui no Brasil. É porque ver a mudança de vida, as pessoas, a gratidão delas, o retorno, ver como elas são pais melhores, mães melhores, profissionais melhores, como elas conseguem equilibrar todas as áreas da vida dela com qualidade, com paz, sem culpa, sem autocrítica. Isso não tem preço. Oi, pai. Oi, método CIS. Hoje eu vim aqui fazer essa surpresa pro meu pai e para dar honra para o homem que me ensinou o valor e o significado de honra. Para valorizar e para amar na frente de todos aquele que me ama, que me valoriza no privado. E pai, eu venho aqui ser grata, porque se tem algo que você faz com todo mundo, é honra. Você não perde a oportunidade de amar, de respeitar e de honrar aquelas pessoas que te fizeram bem, que te servem. Mas antes de falar sobre meu pai, antes de honrar a vida dele, eu queria falar pra você no método CIS que, por ao contrário do que muitos pensam, nossa família não é perfeita. Nossa família erra, nossa família desaponta uns aos outros, nós choramos, nós temos dias ruins. Mas o que nos torna diferente de muitas outras pessoas, de muitas outras famílias, é porque nós reconhecemos que nós precisamos de ajuda. Nós reconhecemos que nós somos um time de 5 pessoas, eu, minha mãe, meus irmãos e meu pai, e que sem entender o valor do trabalho em equipe, sem entender o valor que pedir perdão, que pedir desculpas, de que reconhecer que existe um Deus acima da nossa família, um Deus que está conosco, que Jesus nos guia e que sem Ele nós não somos nada além de pó. E se tem algo que nos faz diferente, é isso. É ter humildade para reconhecer o quão incapazes e o quão vulneráveis nós somos e o quão necessários somos uns aos outros. Agora eu vim honrar você, pai. Eu vim honrar porque você, há 20 anos, tem construído um legado muito além do compreendimento humano, na minha opinião. Um legado que vai muito além do que eu posso entender. Um legado que vai muito além do que eu posso imaginar. Não é um legado humano. Eu sei que por você sendo um homem falho, você nunca conseguiria ter construído isso. Eu sei que tem mão de Deus do início ao fim disso. E eu sei a forma com que você busca a Deus. E que você busca a Deus para entender a forma com que você pode impactar mais e mais toda essa geração. E cada pessoa aí no CIS, cada pessoa que está vendo esse vídeo, é a prova desse legado. Pai, eu não poderia estar mais emocionada, eu não poderia estar mais grata, eu não poderia ser mais privilegiada. Porque o legado que Deus confiou a você e que você confiou a mim e a meus irmãos
é muito além do que um dia eu sonhei, do que um dia imaginei. Eis-me aqui para abraçar o seu legado. Eis-me aqui para abraçar a sua missão. Eis-me aqui porque eu sei que existem vidas que precisam ser impactadas através da nossa família. Não porque a gente é especial, não porque a gente é diferente das outras pessoas, mas porque um dia você se colocou disponível. Você tem um coração disponível, Pai, a fazer tudo que Deus quer que faça. Você se permite ser usado, sem medo do que as pessoas vão falar, sem medo do que as pessoas vão dizer sobre você. Você tem a ousadia do reino de Deus e você me inspira todos os dias a viver a missão que Deus me deu, a viver a missão que Deus designou para a minha família, a me tornar a menina que eu nasci para me tornar. Isso aqui foi uma armadilha, isso não é justo, eu não gosto disso. Minha filha, ela tá um mês fora do Brasil, tá morando fora, ela tem 16 anos, tem sido um mês difícil. A gente é muito conectado, ligado. Toda noite, a nossa noite acaba na nossa cama, com nossos filhos. E a gente iniciou o momento do blá blá blá, blá blá blá. E ela fala, nós entramos madrugada dentro, ela falando. E esses dias sem o blá 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 na cama tem sido um desafio pra gente. I'm intoxicated by your side. Nothing in the world's gonna beat this high. I've been searching. Nem nós sabíamos o que o CIS ia se tornar. Na verdade é isso. O CIS começou como um treinamento de inteligência emocional, pequenininho. Lembro de turmas de 15 pessoas, turma de 20 pessoas, turma de 18 pessoas. Acontecia em dias alternados, 2 vezes por semana. E existia um desgaste emocional do Paulo, por incrível que pareça. Mesmo com uma turma pequena, existia um desgaste físico e emocional do Paulo muito grande. E ele recebeu uma direção muito clara do caminho que tinha que dar para esse curso. E ele obedeceu. E na hora que ele seguiu essa direção, as coisas se transformaram. A multiplicação era exponencial. De 20 foram para 40, para 80, para 160, para 200. E hoje a gente vive uma realidade de a cada 3 semanas ter o privilégio de receber em média 6 mil pessoas para viver o método CIS. Viver, não é fazer. I think the meaning of the method is simply this, that it's understanding the process of the way that we think and process information that's coming in, either from emotional side of things, through intellectual side, and also through spiritual side. If you eliminate either one of those, you do not have a balanced life. So when you start to embrace all aspects, it'll start to really help you focus and create a path that will get you to the very best of what you can do, your highest performance. So I think that's what the method really does. It encapsulates everything of that nature and brings it to a point where you can be very successful. Então, o Diogo é o Diogo e eu sou um padrão negativo do pai dele, ok? Arrogância, prepotência, tá sempre certo, muito duro, muito exigente. Eu sei que você não tem nada disso. Então, e ele não quer mais machucar ninguém, não quer mais destruir ninguém. E ele decide ir e viver a vida dele conforme ele é. Vai viver. E eu sou o padrão do pai dele, vai viver.
Mas ele acaba levando quem? Vai. O padrão. Duro, exigente. Um coração que não se cabe nele. Um homem de Deus. Mas vai levando o padrão. E quando ele está achando que vai viver, olha o que o padrão faz. Traz ele de volta para os mesmos erros. Quem já viu acontecer isso com você? Nunca mais vou fazer isso. E quando você acha que não vai fazer, você faz. Nunca mais vou quebrar. E quando você acha que não vai quebrar, vem. Mas o Diogo está doido para se livrar desse padrão do pai dele. Ele não é o pai dele. Ele não é o padrão do pai dele, nem da mãe dele. Como é que ele faz para se livrar desse padrão? É simples. Perdoa teu pai. Filho, me perdoa. Por toda a dor que eu te causei. Por toda a minha arrogância. Pela minha crueldade. Pelo que eu fiz com a tua mãe. Me perdoa, filho. Olha pra mim. Me perdoa, filho. Você não merece viver repetindo os meus erros. Repetindo os meus padrões. Você tem uma vida extraordinária. Você é um homem de Deus. Me perdoa e vive. Tudo você tem para viver. Me perdoe. A minha ignorância, a minha estupidez, a minha crueldade, a minha covardia. Eu te perdoo pela ausência. Eu te perdoo por todos os dias dos pais. Que eu clamava em te dar um abraço. Por todo o sofrimento. Por toda a dor. E por tudo que hoje eu tento resgatar. Não continuar com esse padrão. Eu perdoo. Me perdoa, filho. Pelo meu egoísmo. Pela minha crueldade, pela minha arrogância. Pela minha autossuficiência. Por cada abraço que eu não te dei. Me perdoa por cada beijo que eu não te dei. Me perdoa porque eu não estava lá para te pegar no colégio. Me perdoa porque eu não estava no dia do dia dos pais e teus amigos estavam com seus pais e eu não estava lá com você. Você olhava para os pais dos amiguinhos, para eles. E se perguntava por que eu não estava com você. O que você tinha feito de errado? Você não fez nada de errado, filho. Eu era doente. Arrogante, egoísta, fraco, covarde, omisso. Me perdoa. Você merecia um pai que te beijasse, que te abraçasse, que deitasse com você, que pegasse pela mão, que passasse pela praça, que jogasse bola. Me perdoa. Por favor. Olha pra mim. Me perdoa. Você não merece continuar pagando o preço dos meus erros. Você já pagou o preço no passado. Já sofreu no passado. Se você não me perdoar, vai continuar sofrendo no presente e no futuro. E os teus filhos vão sofrer também. Eu não mereço teu perdão, mas você merece me perdoar. Seus filhos merecem que você me perdoe. Se liberta de mim. Se liberta desse padrão negativo, nojento. E vai viver tua vida, teus sonhos. Você merece. Me perdoa. Olha para meus olhos e diz: Pai, eu te perdoo. Fala mais alto. Pai, eu te perdoo. Eu te perdoo.
te amo, filho. Dentro de mim tem um homem que te ama, um homem que tem sensatez, um lado divino meu. São, te amo, te admiro. Perdoa, filho. Se liberta de mim, dos meus erros, dos meus traços. Do meu jeito doente eu te amo demais. Do meu jeito egoísta eu te amo demais, filho. Você é forte, você é generoso, você é amoroso, você é dedicado, você é inteligente, você é capaz. Você sobreviveu a todo abandono, toda a minha crueldade. Você é forte, filho. Eu te amo, filho, eu te amo. Você tá livre, filho. Você tá livre, filho. Tá livre pra viver, pra ser feliz. Você não tem que carregar peso em cima de você nunca mais. Você não é responsável pela felicidade de ninguém, filho. Você tá livre, filho. Você tá livre. Você tá livre, filho. Vai pra tua casa, pra tua família. Vai ser feliz. E você nunca mais vai repetir o que eu errei. Você tá livre de mim. Você tá livre dos meus erros, filho. Me perdoa. Você pode ser feliz agora. Respira fundo. Talvez o caminho mais rápido fosse dizer: se eu perdoar ele, depois de tudo que ele fez comigo, ele vai sair impune. Na verdade, isso não vai mudar nada para ele, mas para ele vai fazer toda a diferença. Uma maldição, porque na hora que ele perdoa, essa memória que tem um significado, tem sentimentos, e esse sentimento destrói as crenças dele. Na hora que ele perdoa, ele começa a tirar sentimentos ruins e colocar sentimentos bons. E os bons sentimentos, junto com os significados e essa memória, reprograma as suas crenças. Tá entendendo isso? Tinha um filho que há 3 anos nós não dialogávamos porque tínhamos tido um conflito. Apesar de doer bastante no meu peito, eu também fui orgulhoso de não procurá-lo. E uma das grandes metas, porque o coach estabelece o mural do extraordinário, aquilo que você quer conquistar para você. E eu botei a foto dele e disse: quero conquistar, quero trazer meu filho de volta. Com 27 dias, eu estava abraçado com meu filho. Nós tínhamos feito a reconciliação e tudo voltou a ser completamente ao normal. Paulo, em algum momento alguém já disse que você era empreendedor de palco? Empreendedor de palco é algo pejorativo, é aquela pessoa que ganha dinheiro para estar num palco, seja no palco da internet, no palco físico e pronto. Não. Eu tenho 1.300 funcionários, a Febracis tem 40 unidades, é uma empresa multinacional, nós estamos nos Estados Unidos, estamos na África, na Europa. Tá? Então, quando eu estou no palco, atrás de mim tem 1.300 pessoas. Tem neurocientista, tem gestores, tem jornalistas, tem engenheiros, gente de software. Tem muitas, são 1.300 funcionários CLT no Brasil. Então, eu estou muito longe, acredito eu, de ser empreendedor de palco. Igual as pessoas chegam assim: Paulo, você é motivador? Eu disse: caraca, eu faço mestrado, doutorado, pós-doutorado, para o cara vir me chamar de motivador? Não, não sou motivador. Eu sou coach, eu sou um treinador, eu sou um pesquisador. Pode dizer até que eu sou um cientista, mas motivador com todo respeito, e também não criticando quem o é. Não, não sou motivador. Nem sou esotérico, nem sou autoajuda. Né? Paulo, você trabalha com autoajuda? Eu disse: olha, define o que é autoajuda. Se autoajuda é você mesmo se ajudar, posso até ser. Agora, se autoajuda é uma forma pejorativa, que não está baseada na ciência, não sou. Tudo meu é científico. No método CIS, hora após hora, eu dou uma base bibliográfica, uma base científica, eu digo o autor, eu digo o cientista, digo o livro, eu mostro os vídeos dos cientistas, todo o tempo trazendo uma base científica. Eu não falo nada que eu não traga um embasamento científico profundo.
As pessoas saem de lá com mais de 30 citações de livros, onde eu tenho meu escopo de estudo, de pesquisa. As pessoas saem com pelo menos 7 vídeos de cientistas que balizam toda a minha pesquisa, onde o método CIS está inserido. Então, é ciência. O método CIS é ciência, o método CIS é trabalho duro, trabalho sério. São 22 anos que o método CIS vem crescendo, se tornando robusto. São 550, 580 mil pessoas que já passaram pelo método CIS de forma presencial. Então, tem nada disso. O método CIS é ciência, pesquisa, é seriedade. São 1.300 famílias que fazem ele e toda a FebraCIS acontecer. O método CIS é vida, é missão. O arrogante é escasso e ele não vai pagar bem para ninguém, porque ele acha que alguém ganha e alguém perde. E ele não vai perder. O arrogante, o invulnerável, o autossuficiente, ele é escasso. Ele vai contratar pessoas baratas porque ele não quer ninguém melhor do que ele. Quando as coisas acontecem, isso fui eu que fiz. Ai de quem compartilhar. Então, se nós pensamos, se você pensa em ter sucesso constante, real, consistente, meu amigo, aceita o quão ignorante você é e o quão precisado de ajuda você é. Não tem outro caminho. Eu parei de contar. Nós tínhamos 25 projetos de consultoria simultâneos na nossa empresa. Eu não sei quanto tem hoje. 25 projetos. Tínhamos umas 15, 16, 17 empresas de consultoria dentro da nossa empresa ali. Consultoria de gestão, consultoria tributária, consultoria contábil, consultoria de marketing, umas 4, consultoria comercial, consultoria financeira. Um monte de consultorias, umas 3, 4 consultorias de TI. Um monte de consultorias. Porque quando eu chego com o meu gerente, você sabe isso, pede ajuda, não tem problema, pede ajuda, vai lá, pede ajuda. Quem é melhor do que você? Eu não espero que o meu gerente de marketing saiba tudo de marketing. Eu não espero que ninguém seja o melhor, meu contador pede ajuda, vamos contratar alguém melhor do que você. E aí você aprende com ele, vamos contratar alguém melhor. E ele fica assim, eu posso? Claro, eu não tenho expectativa, nem a perspectiva que você seja melhor do que ninguém, mas eu tenho a perspectiva que você seja uma pessoa humilde e traga pessoas certas do seu lado, as orientações, os conselhos certos, você aglutine tudo e junto nós caminhamos numa direção certa. Pede ajuda, só humilde pede ajuda. Levanta a mão, eu preciso falar assim, eu preciso de ajuda. Após o método CIS, algumas palavras-chave de Paulo Vieira ficaram lá ecoando. E uma palavra que foi muito importante foi perícia. Nós aqui na empresa, na logística, que é a parte final do produto, tínhamos um processo muito ruim, muito moroso. E aí eu falei, não, nós precisamos de um perito na área para desenvolver o melhor processo. E foi o que aconteceu. E assim, o resultado foi extraordinário. Então assim, a perícia entrega o extraordinário. A gente colocamos uma pessoa perita em logística. Então, nosso método agora é todo automatizado, com POM, leitura no código de barras e o melhor ainda está por vir. Foi uma das coisas mais especiais que aconteceu na minha vida nos últimos anos, até me emociona. A gente sempre fala que, eu não sei tudo. Mas uma coisa é a gente falar que não sabe tudo, outra coisa é a gente ter consciência que realmente a gente não sabe tudo. Eu sei que o método CIS eu fui através de um amigo que eu confio muito, também é empresária, também tem uma indústria, assim como eu e minha irmã, e nós confiamos muito nele. E nós fomos para o método CIS, minha irmã me convidou, me matriculou e na verdade eu não sabia nem para onde eu estava indo. Na verdade eu nem sabia o que eram 3 dias de curso e na verdade eu nem sabia o que era um curso, uma imersão. Não é um curso isso, é uma imersão de vida, de autoconhecimento. E quando nós chegamos lá, quando eu vi aquelas 5.000 pessoas, eu falei, meu Deus, mas eu sou do segmento comercial, então assim, eu tava achando aquilo bacana, né, 5.000 pessoas, mas ao mesmo tempo com aquela pontinha de dúvida, como é que vai atingir, como é que isso vai me atingir? Porque aquilo que eu tô falando, né,
Eu aprendi muito sobre o ego com o Paulo. E assim, o ego falava assim, nossa, até parece que ele vai conseguir passar alguma coisa pra mim. Porque dizia que não sabia de tudo, mas não acreditava naquilo. A gente só fala da boca pra fora, que não sabe de tudo. E quando terminou o método CIS, eu virei pra minha irmã e falei assim, aonde que a gente estava esses últimos 20 anos? O método CIS, eu posso dizer e afirmar que ele orientou a minha vida. Chegou no momento certo e foi de uma forma muito impactante todo o resultado que trouxe. Eu nem sabia que existia, que era possível. Essa acho que era um pouco maior. Nem sabia que era possível ter uma vida extraordinária. E lá eu falei, uau, é possível. E são bem essas palavras, uau, caraca, é possível, a vida extraordinária existe. Quem trabalha na área comercial aqui? Quem vende alguma coisa? Quem vende alguma coisa? Se você é médico, você vende. Se você é fisioterapeuta, você vende. Se você tem uma empresa de piscina, você vende. Se você tem uma concessionária, você vende. Se você corta cabelo, você vende. Se você tem uma construtora, você vende. Ok? Se você trabalha com vendas, no ano 2020, você sabe o que é outbound. Sabe ou não sabe? Inbound. Inbound marketing. Funil retroalimentado. Geração de leads. Sabe ou não sabe? Ah, você não sabe? Vai quebrar. Não ria. Não ria. Não ria. Eu tô falando a verdade. Isso é o básico do básico do básico do básico para alguém vender alguma coisa. Eu não tô brincando. Se você não quebrou ainda, ou se você não está perdendo muito cliente agora, é porque seus 3 principais concorrentes são arrogantes igual a você. Não pensem que eu tô exagerando. Não pensem que eu tô exagerando. Se você não sabe o que é inbound marketing, outbound marketing, se você não entende de funil, geração de leads, se você não tem noção do que é um copy, se você não sabe o que é tráfego, se você acha que tráfego é o trânsito da rua, você está numa situação tão crítica, você está sobre uma ameaça tão severa. Ai, graças a Deus que eu sou médico. E tão severa quanto. Eu tenho uma empresa metalúrgica tão severa quanto. E olha, eu digo, quem não tem já deve estar penando no mercado. Quem não tem já deve estar vendo seus lucros ou suas vendas caírem em uma velocidade assustadora. Quem não tem isso. E vai piorar muito em 2020. Muitos que não estão levando a sério não vão chegar em 2020, no final de 2020, aqui. Os 100 primeiros dias da pandemia foram os dias mais difíceis da minha vida, profissionalmente falando. Eu tive que me reinventar toda uma empresa, reinventar mais de 1000 profissionais, numa forma de trabalhar diferente, num organograma diferente, ferramentas, processos diferentes, sair do mundo presencial para o mundo digital. Nós estávamos preparados para fazer a mudança. Nós tínhamos pessoas, nós tínhamos cultura, nós tínhamos profissionais talentosos, sabíamos recrutar os profissionais que não tínhamos e criar processos novos. E nós entramos numa jornada onde quase toda a minha equipe, por talvez 90 dias, estava dormindo aí 4, 5 horas por noite para fazer essa transição. E conseguimos a transição, continuamos crescendo em meio à pandemia, aumentamos muito mais o nosso trabalho voluntário e social. Agora no Método CIS online, só nesse Método CIS são mais de 2.500 policiais gratuitamente sendo treinados, são mais de 3.000 detentos, são 300 adictos, 580 detentas. E por conta dessa mudança, desse esforço, dessa transição tão dura que foi pra gente, né, nós estamos não só crescendo como empresa e contribuindo muito mais. O Método CIS, os últimos métodos CIS presenciais que aconteceram, tinham 6.500 pessoas na sala.
presencial. Agora, nós temos mais de 90 mil pessoas presenciais. Porque só em casa são 11 mil pessoas, 11 mil famílias logadas, casas, empresas logadas, assistindo o curso. E uma média que chega a 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem lugares com 20, 30 pessoas. Então nós temos hoje mais de 90 mil pessoas fazendo o método CIS simultaneamente. Então nossa abrangência, número de pessoas, locais, os locais mais esmos, locais com pessoas muito pobres, locais com pessoas muito ricas, em Londres, Dubai, Catar, na África toda, em toda a América. Então nós temos chegado em pessoas que nós não imaginávamos. E agora também nós temos tradução simultânea para espanhol, para inglês e intérprete em Libras. Então nós estamos alcançando todo o povo hispânico, todo o povo da língua inglesa e também a comunidade de Libras, alcançando de forma tremenda. Well, first, before I answer that question, I really want to say thank you to Edson. I want to say thank you to Paulo for making this available to me in English, because that is a gift that I could never repay. Doing the course here in Orlando was special because I didn't have to travel anywhere else. I could do it right here among friends, among people, and it gave me a sense of security. And I think that this is a dynamic place that people could really grow and expand and blow up their business, blow up their, every aspect that they can have in their life, either personal life with their family. One of the coolest things is doing the 40-second hug when Kelly gets home. It's just one of those things. But so those are little things that are so powerful, but being able to create that atmosphere you can't beat it. That's why Orlando's the best spot on the planet. Então, assim, quando o Paulo falava assim, a Febracis dobrou o faturamento, eu falei, nossa, se ele pode, eu também posso. Corremos atrás para isso. Quando fizemos o método CIS, fizemos o quadro extraordinário da empresa, né, naquele exercício para você ver a sua vida, e lá eu dobrei a empresa. Quando eu fui fazer o método CIS de novo, eu cheguei em casa sedenta para ver a minha apostila. Eu falei, meu Deus, as visualizações acontecem. Hoje nós temos o dobro de espaço aqui na empresa. A empresa era de 15 mil metros, agora nós temos 30 mil metros. Isso eu posso garantir que aconteceu em 2 anos. Então, assim, o impossível não acontece? Acontece. O engajamento dos funcionários, a questão de treinamento, que tanto ele falou da cultura, de treinar, da perícia. Olha, eu acredito, mas acredito mesmo, o estilo de vida como tese, como pressuposto, é que o sucesso humano real, ele está no crescer e contribuir. Tem até uma mímica que é crescer e contribuir. Então, o sucesso para mim, ele vem quando eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero uma casa linda, eu quero carro, eu quero viajar, eu quero ter saúde, eu quero família, eu quero muito tudo isso e não tenho vergonha. Eu quero crescer muito, mas na mesma intensidade que eu quero crescer, eu quero contribuir, eu quero ajudar, eu quero fazer o mundo melhor. Paulo, você quer ganhar dinheiro? Quero ganhar dinheiro muito. Paulo, você quer contribuir, fazer o mundo melhor? Na mesma intensidade. O crescer e contribuir, gente, é uma das coisas mais fantásticas que a gente descobriu no método CIS. Aqui na empresa, depois que nós fizemos o segundo método CIS, nós fizemos um projeto que chama Abraça Brasil, que é a empresa abraçando a causa do país. Que a gente, todo mês, várias instituições de caridade são abraçadas pela empresa, que um percentual do faturamento nós enviamos para uma instituição de caridade e essa instituição ela é escolhida por um cliente nosso. Então a gente envolve o cliente e pede para o representante do cliente ir na instituição. Então assim, o forte impacto emocional de saber que é importante estar ajudando. Você nunca vai ser um grande empresário com escassez, você nunca vai ser nada com escassez. Nada sustentável, nada que vale a pena. É regra, é lei. Você vai ter para prosperar, amar o próximo a si mesmo, na prática. Amar o próximo intensamente, amar a si mesmo intensamente. E aí tudo vai bem na tua vida. Quem está entendendo isso, gente? Vida e vida em? Ela significa que você ganha, que tua esposa ganha, que teu companheiro ganha, que teu funcionário ganha, que teu cliente ganha, que todo mundo ganha. Essa é a abundância. Escassez é achar que você tem que ganhar e o outro tem que perder.
E aí mostrar um pouco do Instituto Paulo Vieira, trabalhando toda essa comunidade. Eles estão aqui, não sei onde, mas eles estão aqui. Quem é do Instituto? Cadê o Instituto? Palmas pro pessoal do Instituto, gente. Eles estão com ônibus à disposição, alimentação, hospedagem, para irem vindo, para estarem aqui. E tem esse vídeo do Instituto, que eu ganhei de presente do Belo, um amigo, que me impacta. É o que acontece lá, eu quero que vocês vejam esse vídeo. E que vocês entendam o crescer e o contribuir na veia. É agora a onda de violência que assusta o Ceará. Uma comunidade de Maracanaú, na região metropolitana. Uma comunidade de Maracanaú, na região metropolitana. Criminosos derrubaram uma torre de transmissão de energia na cidade. E o aumento da criminalidade. Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, a madrugada foi de mais ataques. Estamos na guerra. 11 horas da noite e já são 10 vítimas. Vamos falar do ranking que saiu hoje das cidades mais violentas do país. Maracanaú é a mais violenta aqui do estado, de acordo com esse ranking. E aí também aparecem nesse levantamento Fortaleza e Calcaia. Eu tenho 2 filhos para criar. Falta o quê? Oportunidade para nós. Porque se surgir todo dia uma casa, eu estou lá para limpar. Sou uma diarista, faxineira. Crianças, bom dia. A escola, Samuel. Bom dia. Vamos para a escola. Eu deixo de comer muitas vezes, deixo de comprar algo para mim por amor aos meus filhos. Tudo é para eles. E eu digo a eles, não se entristeça, que o amanhã vai ser melhor. Muitas vezes eu digo, olha, este alimento é o que eu posso dar a vocês. Claro que toda mãe e pai quer dar o melhor para os seus filhos. Meu filho vivia dentro de um quarto direto, era chorando, não queria mais viver. Não queria se levantar, só pedia comida na cama. E eu dizia, tem uma solução. Para tudo nesta vida tem uma solução. Aí eles disseram lá que eu entrasse atrás de um esporte para ele. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar se eu não estou nem trabalhando? Aí foi onde surgiu o Paulo Vieira, né? Esse projeto que para mim faz parte da minha vida. O principal objetivo do Instituto é gerar oportunidade, né? É resgatar sonhos, é despertar gigantes. Através do esporte, da educação, da cultura, do acesso a essas ferramentas que muitos dos nossos irmãos e irmãs não têm. Praticamente moro aqui e aqui está sendo melhor. É a minha segunda casa. Além de eu ficar muito tranquila por causa que eu tô vendo que minha mãe tá se divertindo porque ela terminou com meu pai recentemente e estava abalando muito ela. Minha avó é acamada e eu tô vendo que está fazendo bem a ela. E eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Eu só tenho a agradecer. Hoje o Instituto oferece o coach integral sistêmico em grupos, né? Esse coach, ele vai ajudar a cada criança, jovem, adulto, saber o seu estado atual e ir para o seu estado desejado. Eu só tenho a agradecer aqui, porque primeiramente a Deus eu estou de pé, mas em segundo lugar aqui eu esqueço da tristeza, da raiva. Sei que meus filhos estão felizes
E eu sinto paz quando eu tô aqui. Liberta tudo de ruim que tá dentro de mim e fica aqui. Eu vou para casa leve. O Paulo falou que se cada um de nós fizermos um pouquinho, né, um pelo outro, a gente vai ter um mundo melhor. E receber a missão, a honra de estar hoje na direção do Instituto, para mim, eu faço com muita dedicação e com muito amor, mas principalmente com muito amor. Depois do projeto, ele ficou mais animado, saiu do quarto, está com mais disciplina. Quando é dia de ir para o projeto, ele quer ir. Ele, mãe, vamos se arrumar. É o primeiro que quer estar lá, é ele. Até a amizade dele com a irmã melhorou, que eles não se entendiam. E onde tem esporte, tem regra, tem limite. E as crianças vão crescendo com essa regra. Uma criança que nem queria sair do quarto, não queria nem viver. O meu filho, eu achava que ia perder meu filho, mas eu lutei por ele, ele está aí. Existe uma família Chipitelli antes do CIS e uma família Chipitelli depois do CIS. É como se fosse um divisor de águas. E eu lembro que na volta do CIS, a primeira coisa que eu fiz foi reunir os meus filhos e ter um momento assim muito único com eles, né? Eu abracei os meus filhos, coloquei em prática o V0, né? Então foi aquele olho no olho. E eu te confesso que eu acredito que até então eu não havia tido esse momento tão rico com nenhum dos três. Então eu vivi esse momento com eles. Eu olhei nos olhos da Maria Eduarda, olhei nos olhos do Rafael, da Larissa e falei: perdão. Perdão por ser a mãe que eu sou. E me perdoa porque eu não sabia como fazer para mudar. Mas a mamãe fez um curso que me virou do avesso, que eu senti raiva, que eu senti amor, que eu senti arrependimento, mas que me ensinou que eu posso ser esse vetor de mudança na nossa família. Porque eu comecei nesse pilar que era o de maior valor, que é o pilar família, o pilar conjugal, mas isso reverberou em resultados. Eu digo que infinitamente maior do que eu imaginava que pudesse ter na empresa, nas finanças, na minha vida pessoal, na minha saúde. Aquela mulher que acordava irritada porque tinha que dar uma pancada no despertador e levantar para encarar um dia de trabalho, já começou uma mulher que, de uma forma muito louca, ao invés de acordar de mau humor, já acordava fazendo yes, porque é algo que eu comecei a colocar em prática, aprendido também dentro do CIS. Isso começou a gerar muita mudança, né? Eu sou cristã e eu não abro mão de ter uma comunhão com Deus, mas até o meu relacionamento com Deus era superficial. E eu não sabia. E por que eu digo que era superficial? Eu não me conhecia, né? Aí vem a grande vantagem de você investir no autoconhecimento. Eu não me conhecia. Por eu não me conhecer, acreditava que eu era talvez uma pessoa muito bacana. Eu era bacana para Deus. Fiel no casamento, bacana com os meus filhos, do meu jeito. Trabalhava, honesta, não aceitava nenhum tipo de coisas erradas. Então, nossa, eu sou a filha perfeita que Deus se alegra comigo todos os dias. Não, não era também. Porque assim como em todos os outros pilares, era superficial também. E por incrível que pareça, o CIS não é um encontro religioso, não é. O CIS é algo que muda você, muda o teu caráter, a tua essência, trabalha a tua mente, alarga, te dá uma autoconfiança e por isso você consegue conquistar sucesso em vários pilares. Mas no meu caso em si, foi tão profunda a mudança que o meu relacionamento com Deus, até o meu relacionamento com Deus, hoje é de uma forma profunda e leve. Eu antes do CIS, eu era temente a Deus,
e serva de Deus. Depois do CIS, eu sou temente a Deus, mas eu me sinto filha de Deus. Entende a diferença? Pessoal, são 4h25 da manhã. Quem ainda tá forte? Ele é um gigante. Paulo é um gigante. Obediente. Como ele mesmo diz, ele é só um general de um exército. Para um propósito. Ele não mede esforços. Paulo é a pessoa mais resiliente e determinada. E é a pessoa que eu conheço que mais ama gente. A coisa que o Paulo mais me ensinou na vida. Eu acho que a primeira coisa que o Paulo me confrontou foi a capacidade de amar outras pessoas. Quando eu casei, porque ele sempre foi assim, quando eu casei, que eu via a doação dele, a generosidade, o não medir esforços. O Paulo tem hora para começar algo com alguém, mas ele não tem hora para acabar. E aí, muitas vezes, está dentro do método CIS, a House fica no ponto, Paulo, você já está 1 hora atrasado nesse conteúdo, você está 1h30 atrasado nesse conteúdo, ele arranca o ponto e lá nos bastidores ele diz, eu só paro esse conteúdo quando eu entender que eu cheguei no ponto na alma da pessoa que eu precisava. Então parem de encher o meu saco. O tempo é o tempo das pessoas que estão recebendo, não é o meu tempo. Esse é o Paulo. É a capacidade dele de se doar. E o que ele mais me ensinou foi isso, a capacidade de amar o outro. Quantas vezes eu botei o joelho no chão e disse, Senhor, muda o meu coração para que eu possa amar as pessoas pelo menos 1/10 do que o Paulo ama. Esse é o Paulo. O meu compromisso não é com o tempo. Meu compromisso é com aquelas pessoas, é eu estar seguro que eu passei o conteúdo e seguro que vai haver o impacto e a mudança prevista. Né? E como é que eu aguento? Bom, a minha meta é malhar 2 horas por dia, todos os dias. Minha meta é dormir 8 horas por dia, me alimentar bem, muito bem, com muita suplementação. Eu busco fazer tudo que eu posso, mas na prática, são 22 anos fazendo isso. Não são 2 anos fazendo, são 22 anos. E de uma forma crescente. Ele começou com 6 horas, foi para 8 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas. Hoje são 50 horas em 3 dias. O organismo se adapta a isso. Não, eu tenho fisioterapeuta, todo o método CIS. Eu entro numa banheira de gelo, todo dia do método CIS, no último intervalo. Eu entro numa banheira de gelo que fica entre 4 e 6 graus. É água e muito gelo. E tudo isso para... Eu tenho uma alimentação muito precisa no método CIS, né? Então, eu uso a ciência da melhor maneira, uso a medicina da melhor maneira, uso tudo que está ao meu alcance da melhor maneira para não só suportar, mas tentar me recuperar o mais rápido possível. Porque pós-método CIS, o cansaço, a exaustão é muito grande também. Então, eu faço tudo que der para fazer, tudo que está ao meu alcance para me preparar e para me recuperar. Eu lembro que eu lia muito a Bíblia e eu pensava assim, tem muitas histórias de mulheres que falam assim, esperou tantos anos para ter um filho, tantos anos para tal coisa acontecer, né? Tantos anos caminhando no deserto. E eu pensava assim, Deus, quantos anos eu vou ter que esperar para ver o meu casamento transformado? E assim, hoje eu entendo por que aquelas pessoas esperaram. Porque o propósito é tão maior, é tão relevante que quando eu olho para trás, eu falo assim, eu passaria tudo de novo para estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. Não importa o tempo, importa a transformação. E muitas coisas vêm porque a gente não está preparado para receber.
Porque, assim, dentro da autorresponsabilidade, dentro daquilo que eu crio o meu universo, e eu não estava pronta, eu precisava me transformar. Aquela oportunidade, aquilo que você estava buscando, eu tô pronta, quero viver isso com você. E a gente voltou. E hoje o meu sentimento é gratidão. Assim, gratidão por estar vivendo isso, gratidão por ter reconstruído a minha família, gratidão pelo Paulo Vieira, né? Por eu ter cruzado com aquele outdoor, né? Não existe coincidências, né? De tudo tinha um propósito, né? Gratidão pelo método CIS, por esse processo. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime, for a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Depois de vivenciar cada momento do método CIS e ver transformação na minha vida, eu preciso mostrar isso para outras pessoas. Eu preciso que outras pessoas possam ver o quanto é importante o método CIS, o quanto o mundo precisa disso. First of all, I'm a child of the King, the living God. And so that, in that sense, I understand that I am a joint heir with Jesus Christ. Okay? I'm a king. Hoje eu chego em casa, para eu sair de casa eu tenho que tomar cuidado, porque um gruda numa perna, outro gruda na outra. Então, o principal termômetro foram os nossos filhos. E depois as pessoas começaram a ver que nós estávamos tomando decisões diferentes. Ele fez com que eu criasse uma nova perspectiva de superação, de empoderamento, de crenças de identidade, de crenças de capacidade e principalmente de crenças de merecimento. Então você quer o quê quando você termina um negócio desse? Você quer que a nação inteira faça, você quer que teu vizinho faça. Aquela pessoa que não olhava pra você, não te dava bom dia, você tem vontade de sacudir ela pelos braços e falar assim, para de ter essa vida medíocre. Vamos lá pro CIS, vamos ver como é que você retoma o teu relacionamento com teu filho. E o método CIS ele existe para isso, para reprogramar as suas crenças, as minhas crenças. E as crenças, principalmente, de quem você é, do que você é capaz de fazer e do que você merece nessa vida. Ver a mudança de vida, as pessoas, a gratidão delas, o retorno, ver como elas são pais melhores, mães melhores, profissionais melhores, como elas conseguem equilibrar todas as áreas da vida dela com qualidade, com paz, sem culpa, sem autocrítica. Isso não tem preço. Mas, Paulo, para ser sincero, o maior ganho meu não foi a Harvard. Hoje, o meu pensamento sobre psicólogo é a mesma linha de pensamento do seu amigo, que você conhece ele muito bem, que é Augusto Cury. Todo psicólogo precisa fazer coach. Todo. E aí, fechou. Eu era um cara difícil, eu não vou... E para falar isso aqui na frente da TV tem que ter muita coragem mesmo. Imagina um cara que realmente não acreditava nos relacionamentos, que não achava que isso era coisa consistente, que de repente eu acreditava que via o mundo como com tantas fragilidades de relacionamentos, tantas pessoas, eu como urologista, recebendo homens no consultório há 20 anos, vi o tanto que os casamentos é que causavam muitas doenças. E eu não acreditava realmente. Mas, cara, eu consegui resgatar realmente a mulher da minha vida, hoje a pessoa que eu amo extraordinariamente, cada dia mais, que é a Amanda, minha esposa. Consegui fazer minha família ser muito mais harmônica. Hoje eu trato meus filhos com muito mais sabedoria. Quantas machucadas a gente não faz nos nossos filhos sem nem saber que estamos fazendo? Eu fui já 14 quilos acima do meu peso. Eu tinha feito coma. Então eu engordava e emagrecia, porque eu não comia para nutrir o meu corpo.
Eu comia para nutrir as minhas ansiedades, os meus medos, as minhas angústias, né? Intelectualmente, então, assim, não fazia cursos, assistia todas as novelas, era viciada em não fazer nada, de produzir, sabe? Então o método CIS, ele fez com que eu tivesse rotina, disciplina, coisas que eu achava que o outro podia ter, eu jamais. Eu não gostava de rotina. Eu aprendi o tanto que ter uma rotina me leva para ter o sucesso. Como médico, eu vejo assim, de uma forma vital. As faculdades, o nosso modelo de ensino, principalmente ocidental, ele é muito voltado para a doença. Mas eu vejo uma crescente quebra de comportamento, de perfil dos médicos, que aos pouquinhos, ainda está muito aquém do que deveria, tem pensado muito mais na saúde do que na doença. É uma coisa também que foi muito importante, a conexão com Deus. Eu sempre tive uma fé, sempre tive uma conexão, mas apesar de você, Paulo, no método CIS, em nada puxar para algum lado religioso, alguma instituição, não existe isso, mas essa conexão com o divino, com a fonte, ela é muito forte, muito forte. Para mim, é outro alicerce, talvez o alicerce principal de tudo. Em 2007 eu estava passando por problemas financeiros e eu tive um encontro com Deus, eu tive uma dor no peito muito forte durante o treinamento do método CIS. Eu caí, me escondi no banheiro com muita dor, achando que estava tendo um infarto ou alguma coisa. Eu não consegui nem pedir ajuda. E lá eu ouvi Deus falando comigo: ei, você não vai dar o método. Eu ia dar o método CIS para 4 pessoas, para eles tocarem o método CIS e ministrarem o método CIS. E Deus disse: você não vai dar o método CIS para ninguém. Esse treinamento é meu, para resgatar o meu povo. Deus falou para mim, audível: você não vai dar o método CIS para ninguém. Esse treinamento é meu, para resgatar o meu povo, que se chama pelo meu nome. O meu povo está divorciado, endividado, deprimido, fracassado, drogado, divorciado. E esse treinamento é para resgatar o meu povo, porque Jesus está para voltar. E você é o general que eu levantei para levantar outros generais. Você é o general que eu levantei para levantar o exército para preparar a volta de Cristo na terra. E eu fiquei assim, só que eu não queria continuar com o método CIS, eu queria parar o método CIS, porque eu estava passando por problemas. O método CIS não dava nenhum real. E já tinha anos que eu fazia o método CIS sem ganhar nada, só pagando para fazer. E eu queria parar, e Deus disse para mim: eu vou te dar uma sabedoria sobrenatural. Eu vou te dar uma sabedoria que vem de mim, não é humana, para você fazer o método CIS. E vou te fazer prosperar, muito além do que um dia você imaginou. Na semana seguinte, eu comecei a sonhar com ferramentas. Na semana seguinte, eu fui contratado para ir dar treinamento nos Estados Unidos. Na semana seguinte, minha vida nunca mais parou desse dia em diante. Nunca mais parou. E desde esse dia, meu objetivo é resgatar o povo de Deus, preparando o povo de Deus, um exército poderoso para a volta de Cristo, que está próximo. E eu vivo isso. Deus honrou o compromisso e eu não paro mais, não tem volta. Enquanto Deus estiver comigo dizendo vai, eu vou. Enquanto Ele disser faz, eu faço. Se Ele disser que é para eu estar em Fortaleza, São Paulo, onde Ele disser para eu estar, eu vou estar e vou estar fazendo o que Ele manda eu fazer.